redondaço. Tá no ar. E sem microfone? São os bastidores do... E aí agora? Beleza. Valendo? Valendo. Então tá bom, então vamos lá. Boa noite a todos. Mais um test drive. Hoje bem diferente do que da semana passada. Eu e meu amigo Joaquim Rimoli, do Automotore. Tudo bem, Joca? Tudo bom? Boa noite, Marco. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Obrigado. Valeu aí pela força, tá? É isso aí. Vai ser legal hoje. A gente vai fazer uma bela viagem com um carraço. Legal, né? Um carro maravilhoso, né? Que, aliás, está no Jundiaí agora, né? Tá, então, nós publicamos hoje a matéria, né? Esse carro que está rodando aqui no fundo, é o novo Honda Accord. Esse carro é um carro de nicho, né? Como a gente disse lá na matéria. Algumas fabricantes de automóveis trazem alguns modelos assim mais top de linha, ou mais, vamos dizer, mais exóticos, para criar uma imagem da marca, né? Uhum. E aqui no Brasil, esse papel dentro da Honda cabe ao Honda Accord, né? Que aqui no Brasil a gente chama de Accord. Você já andou nesse? Andei, inclusive eu fiquei uma semana rodando com esse carro. É impressionante assim a qualidade dele, né? O acabamento. E o que mais chama a atenção é que, por ser um carro, vamos dizer, de luxo, né? Que ele tem muita coisa legal de tecnologia, né? Por exemplo, quando você liga a seta do lado direito, ele tem uma câmera embaixo no espelho retrovisor e no meio do painel aparece a imagem do retrovisor. Então, ele cobre o que a gente chama de ponto cego, né? Que é aquela história de você, com certeza quem dirige já passou por isso, né? Você dá seta e tem um carro que está num ponto onde o teu retrovisor direito não pega. Aí você acaba dando uma fechada na pessoa. Ele lembra o Honda Civic? Ele é inspirado no Civic, né? Ele é, vamos dizer, o irmão mais velho do Civic. E mais caro? Mais caro, bem mais caro. Muito mais caro? Não, é isso que é curioso, né? Primeiro que a Honda trouxe poucos carros, né? Mas esse carro aqui custa 162 mil, né? Quanto? 162 mil reais. E você pegar a versão topo de linha do Honda Civic, que é o Touring, né? Que é 1.5 turbo, custa algo em torno de 125, 130 mil reais. Então, quer dizer, pela diferença de preço, não é uma coisa tão absurda, né? E lá nos Estados Unidos já mudou? Não é mais o mesmo modelo Então, que você estava falando? Isso é legal, é uma outra história, né? O Accord, nos Estados Unidos, ele é considerado um carro, assim, vamos dizer, de grande volume, né? Tanto que o modelo que é vendido aqui no Brasil, ele é importado dos Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos ele é um carro assim, vamos dizer, como se fosse aqui um carro médio, sei lá, um Corolla, tá? Corolla lá é carro pequeno, né? Lá o Accord é um carro médio. Esse aqui inclusive é o que a gente avaliou. E como ele briga lá no topo, entre os carros mais vendidos, né? Ele precisa mudar toda hora, porque a concorrência lá é brava, né? Uhum. Lá não vende como aqui, por exemplo, 50, 60 mil carros. Lá quando você pega um modelo, nossa, vende 1 milhão, né? Quer dizer, os números são muito pesados lá, né? Então, para encarar a concorrência, o carro tem que estar toda hora mudando. Inclusive, ele tem até uma imagem do novo Accord, que é esse aqui, maravilhoso, já mudou completamente o carro, você está vendo? Mudou aonde, Joca? Você que... mudou a frente, o desenho? Principalmente no desenho da carroceria. Uhum. Ele aproximou muito esse carro, a Honda aproximou muito esse carro dos carros, vamos dizer, que a gente aqui no Brasil considera carros de luxo, né? Os Mercedes de entrada, os BMWs de entrada, né? Os Audi, o A4, então ele está cada vez mais próximo do desenho. Tanto que a traseira aqui, a impressão que dá é que é um Mercedes, né? Muito bonito, hein? É um carro lindo. E esse chega quando no Brasil? Então, a Honda ainda não disse, né? Ele foi mostrado lá nos Estados Unidos no finzinho do ano passado, no começo desse ano, começou agora a ser vendido.
e provavelmente aqui vai chegar do fim do ano para o começo do ano que vem. Né? Eu acredito que esse carro vai estar no Salão do Automóvel de São Paulo. Pode ser uma das estrelas, pode ser uma das surpresas do salão desse ano aqui. Né? Vai chegar com quanto? Valendo quanto isso? Então, essa é uma incógnita. Normalmente eles colocam um preço, né, que fica próximo desses concorrentes, abaixo sempre, né? Uhum. Mas sempre próximo deles. Então é para vender mesmo. E eles trazem muito poucos carros, tá? Não é um carro assim que eles trazem uma quantidade muito grande, mesmo porque até pouco tempo, aqui no Brasil, existia uma cota, né, de importação. Tá? Deixa eu dar um toque para os internautas. Você tem alguma dúvida? Algum questionamento que você queira fazer para o Joca? Ele é o cara. Se você tem alguma dúvida sobre carro, pergunta agora, manda no nosso Face uma pergunta, 2, 3, quantas você quiser, que ele fala tudo que você quer saber do seu carro ou do carro que você deseja ter. Assim, não sou, vamos dizer, uma enciclopédia, mas eu conheço bastante coisa, então eu posso ajudar você, pelo menos tirar alguma dúvida. E se não der para responder na hora, claro, o compromisso é entrar em contato com você e depois passar a informação, tá? Mas assim, nós somos jornalistas e o papel da gente é ser generalista, né? Com certeza, não saber nada, né? Direito. A gente entende um pouco de tudo e de nada, né? É verdade. Bom, Marcão, além do carro aqui, né, a gente pegou algumas especificações técnicas dele, né? Motor V6 3.5, você fala, nossa, motor 6 cilindros, né? Deve beber um absurdo, né? Acredite se quiser, um carro econômico. Apesar do tamanho dele, pesar quase 2 toneladas, ter 280 cavalos de potência, vamos tirar aí uma média, um Up, que não é o turbo, né? O Up normal tem 80 cavalos, esse aqui tem 200 a mais, né? Nossa, deve andar pouco, né? Anda muito, mas assim, o consumo dele é razoável, é uma coisa dentro da realidade. Chega a fazer na estrada 14, 15 km por litro. É muito legal. E, bom, hoje tem algumas novidades aí. Em decorrência das várias perguntas da semana passada em relação à manutenção do carro, uma coisa que foi muito perguntado, né? Questão do pneu. O pessoal está preocupado com o pneu, então o Joca resolveu aprofundar, aí trazendo algumas informações em gráfico, e ele vai explicar para vocês como é que se faz com o pneu. É tudo. Bom, eu vou começar com uma pergunta básica. Básica para você, tá? Para mim. Quantas vezes você calibra o pneu do seu carro? De vez em quando. A grande maioria das pessoas. De vez em quando. E calibrar o pneu é uma coisa importantíssima. Importantíssima, não só para a vida útil do teu pneu, né? Ou seja, para você não ficar jogando dinheiro no lixo, e para a tua segurança. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para você entender o que acontece. Deixa eu dar uma... Claro. Isso. Aqui. Então, aqui. Então os pneus, você já com certeza já viu, ele tem aquelas ranhuras, aquele desenho, né? Sim. Que serve para o quê? Para tirar a água da frente. Então vamos dizer, está chovendo, o carro está na estrada, aquele desenho que ele tem, essas ranhuras que ele tem, servem para pegar a água que está na frente do pneu, tá? A água que está no chão, e jogar para trás. Né? Estava falando de calibragem. Calibragem. Tá? O que acontece? O ideal qual é? É calibrar o pneu do carro uma vez por semana. Tá? Por exemplo, tem muita gente que abastece toda semana. Né? Sim. Então você... Quem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro, que hoje está cada vez mais difícil. Né? Mas aí o que você tem que fazer? Né? De manhã, você pega o seu carro e para no primeiro posto mais próximo. O teu pneu vai ficar menos eficiente. Tá? Então, numa chuva, você vai perder pelo menos os canais exteriores do pneu que vão deixar de tirar água. O mais comum, Marco, que é esse aqui, ó, falta de pressão. O pessoal, muitas vezes, está com o pneu murcho. Sim. E aí, olha o que acontece. Tá? Aqui tá, vamos dizer, a gente está exagerando um pouco, mas é o que acontece. O pneu ele forma uma barriga. Então ele deixa de ter contato na parte central e anda só nas pontinhas. É como se estivesse andando na ponta do pé. Olha que perigo. Aí numa chuva forte,
o que vai acontecer? Só esses dois canais vão estar tirando água. E aí o teu carro vai aquaplanar com muito mais facilidade, e isso sem contar que você vai perder o controle do carro. Então, o ideal é a pressão correta. Isso falando de segurança. Agora, olha que interessante. O pneu, quando está com pouca pressão, né? Ou seja, quando ele está murcho, lembra que eu falei que o meio dele, ele se afasta do chão? Sim. Né? Então, você percebe que um pneu roda muito tempo murcho porque ele gasta nas pontas, ou seja, os cantos dele ficam desgastados e o meio fica novinho. O contrário, quando o pneu está com muita pressão, né? Excesso de pressão, o desgaste vai ser no meio. E olha aqui o que acontece com as laterais do pneu, ou seja, esses sulcos, eles deixam de trabalhar, eles estão afastados do chão. Então, um pneu que anda muito tempo com excesso de pressão, gasta no meio. Com certeza você pode dar uma olhada no seu carro lá na garagem, você vai ver que um desses problemas você vai ter. Né? Então, isso é muito importante. E uma outra coisa. Qual a hora certa de trocar o pneu? Né? A hora certa. Na semana passada... Quando o policial te para. Aí é a pior hora. Né? É a pior hora. Então, mas a hora certa, o teu pneu indica. Isso aqui é uma foto bem próxima, né, de um pneu. Todo pneu do carro, se você olhar lá em volta dele, umas letrinhas bem miudinhas, tem essa sigla aqui, ó, TWI. É Tread Wear Indicator, ou seja, indicador de desgaste. Tá? Então, você seguindo, quando você achar essas letrinhas, normalmente alguns carros tem uma flechinha aqui em cima. O que Isso é lateral do pneu? É do lado do pneu, tá. Que é a parte lateral do pneu. Sim. Né? O que acontece? Essa flechinha normalmente está na direção, vai te mostrar para você correr no pneu até uns calombinhos que tem, tá vendo? Aqui tem ampliado. Uma borracha. Uma borracha a mais. Né? Então, o que acontece? Quando o pneu do teu carro vai rodando, vai gastando, a borracha vai desgastando, essa profundidade aqui vai diminuindo e vai chegando nesse taruguinho de borracha. Taruguinho. Né? Quando chegar aqui, está na hora de trocar o pneu. Tá? Porque aí o pneu vai começar a perder eficiência, ou seja, esse canal que serve lá para tirar a água vai estar tão rasinho que o pneu vai perder eficiência. Tá? Então, procura lá no pneu TWI, né, um indicador de desgaste, e aí você vai correndo em volta na direção daquele TWI, você vai achar esses taruguinhos aqui que são os indicadores. Tá? Se tiver muito próximo dele, está na hora de trocar. Joaquim Rimoli, por que o pneu é tão caro? Bom, o pneu tem muita tecnologia. Né? Lembra que os carros hoje eles têm assim, muita eletrônica, do carro mais simples, né? Um carro de entrada até esses carros mais sofisticados, como é o caso lá do Honda Accord. E o pneu Sim. é quem faz a ligação entre toda essa tecnologia e o chão. Né? Então, ele custa caro para ser desenvolvido e custa caro para ser feito, porque os pneus não são de borracha comum. Né? Eles têm sílica, tem uma série de componentes, né, que fazem com que o pneu seja mais eficiente. E eu vou te falar uma coisa curiosa. De uns 5, 6 anos para cá, começaram a aparecer aqui no Brasil os chamados pneus verdes. Não é que o pneu é verde, tá? Mas o pneu... Ecologicamente correto? Não. Ele, na composição da borracha dele, ele tem mais sílica que areia. Então, esse pneu, ele vai diminuir o desgaste dele e o atrito que ele faz com o chão. Imagina o seguinte, fica esfregando a mão, né? Você está criando atrito. Sim. Né? Então, quando você consegue, se eu passar o óleo na minha mão e passar a mão aqui, a mão vai deslizar muito mais rápido e vai ter menos atrito. Então, é mais ou menos esse princípio. Né? E esses pneus, o que acontece? Eles conseguem reduzir o consumo de combustível do carro. Ah, isso é bom. Então, isso é legal. Até 15, 20%. Mas eles são mais caros. Não, agora a grande maioria dos pneus já está partindo para isso, entendeu? Então, aí a gente fala em pneu mais caro, por que o pneu custa tão caro? Por causa dessas coisas, né?
Só que, se você diminui o atrito, você fala, o pneu vai ficar um sabão, não vai grudar no chão. Se eu fizer uma curva, ele vai escorregar. Uhum. Né? Então, ele tem um equilíbrio entre a redução de atrito, né, e a aderência dele com o piso. Então tem tudo isso, o desenho contribui muito para isso, né? Esses gominhos aqui que se movimentam, tudo isso contribui para que o pneu grude no chão. Tá? Entendi. Então o pneu é um dos componentes mais importantes do seu carro. Toma conta do seu pneu. Exatamente, porque custa caro. Né? E custa a segurança da sua família. Exatamente. Agora a gente vai pro caos do Joca. O caos, né? O caos do Joca. Aí vocês vão curtir. Então, a gente tem, nesse meio automotivo, né, tem muitas lendas, né, muitos causos. Né? Mas isso não é lenda não, isso é verdade. Então, até hoje ninguém sabe se é verdade ou se é um caos mesmo. É um carro que tinha alergia. Alergia a sorvete. De creme, tinha que ser de creme. Só sorvete de creme. E é esse carro. Era um carro igual a esse, né? Maravilhoso. Que carro é, João? Esse é um Pontiac, né? É. Um GTO, lá dos anos 60. Queria ter um. E conta, reza a lenda, ninguém lenda. sabe se é verdade. O cara comprou o carro novo e ele, nos Estados Unidos, e toda semana, toda terça-feira, se não me engano, ele tinha o hábito de, depois de jantar com a família, pegar o carro, ir até uma sorveteria, comprar o sorvete, voltar para casa e eles fazerem uma festa sobremesa, depois do jantar. Era uma tradição daquela família. Beleza. Na semana, então na primeira semana, Marco, que sorvete você quer? Eu quero de abacaxi. E você? Eu quero de limão. Eu quero de chocolate. Tá bom. Quero de morango. O cara foi lá na loja, parou o carro na frente, comprou o sorvete e foi para casa, numa boa. Na outra semana, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele chegou, um dos filhos falou assim, pai, quero sorvete de creme. Ele pegou e comprou o sorvete de creme. Entrou no carro, tentou dar partida e o carro não ligava. E não ligava. Aí o cara ficou cabreiro. Beleza. Até de tanto insistir, depois de uma meia hora ele conseguiu ligar o carro e ir embora para casa. Na semana seguinte, o filho de novo, pai, quero sorvete de creme. Foi lá, comprou. Aí ele começou a ficar cabreiro. Sorvete de creme? Né? Bom, resultado. Para testar, na outra semana, ele foi lá, comprou sorvete de creme. Adivinha o que aconteceu? O carro não funcionou. O carro não pegava. Aí o cara falou, não é possível, esse carro tá louco. Aí ele vendeu o carro? Não, ele escreveu uma carta, ele tinha acabado de comprar o carro, apaixonado. Escreveu uma carta para a fábrica. Falou Que assim, era? Que era a Pontiac, né? Que era da Chevrolet. É. Levaram o carro para lá, desmontaram inteiro e descobriram, sabe o que, Marco? O quê? Que o sorvete de creme é como se tivesse afogado. Então tem que esperar esfriar, esses vapores dissiparem, e aí ele conseguia ligar. Quando ele comprava o sorvete lá do final do balcão, o que acontecia? Dava tempo. Dava tempo do carro esfriar. E aí ele não fazia essa cara, né? Ele fez até uma brincadeira aqui. Muito bom. Né? Muito bom. Então, ele conseguia evaporar e graças a isso... você viu no meu Face? Eu achava ela fantástica. É. Ela existe realmente, então... Eles fizeram um desenho, né? E muita gente pegou e reproduziu. E depois, quando fizeram um filme, na verdade, eles aproveitaram, né, aquela ideia e fizeram, né, uma van pro filme. Para mim, o carro mais importante é o do Speed Racer. O Speed Racer. Maravilhoso, né? Nossa, cheio de... Mas o pessoal acha que não era dessa época, não. Quando eu era criança, o Scooby-Doo é novinho, né? Quando eu era criança, meu sonho era ter a reprodução, né? O brinquedo, né? Mas não era possível economicamente viável ter. E esse tipo de hobby é muito caro, né, cara? Ainda é, né? E eu comprei agora um pequenininho pra mim. Tá em casa, cara. Bacana. Maravilhoso. Agora, por falar em
miniatura. Miniatura. A gente não pode esquecer, Não pode do esquecer. nosso sorteio, né? Que tá valendo ainda, gente. Tem aí, inclusive teve um senhor, o Ferrari, coincidência, né? Olha que Ele se inscreveu, mas estamos começando agora, tudo devagarzinho, mais gostoso, né? Nós vamos dar mais um tempinho pro pessoal se inscrever. Se inscreva no post aqui do Jundiaí Agora, tem que curtir lá, tem as regras do sorteio, tem que curtir também a página do Automotore. No Face, curte lá também, vai conhecer nossa página. Com certeza, muito bom, tem cada coisa maravilhosa lá que você nem imagina. E a gente vai dar mais um tempinho para fazer o sorteio, então se inscreva, talvez semana que vem, aí a gente já sorteia o carro. E aí, a pessoa que ganhar, se quiser, tiver vontade, participar do programa com a gente, quem sabe? Com certeza. Pô, seria excelente. Que legal, né? Boa ideia. Vamos Boa lá. ideia, né? Às vezes eu funciono. Ah, tá vendo? Você viu? E eu não chamo Joaquim. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima quarta-feira, 20 horas, com Automotore Jundiaí Agora, Test Drive para vocês. Tá bom? Valeu, pessoal.